Fechou, turma? Vamos lá então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre MRU. Lembra do que é o MRU? Quando a gente fala em MRU, nós estamos falando de movimento retilíneo uniforme, tá? Então tu vai ouvindo esse vídeo, nós falamos sobre isso em aula, tu pega e vai pausando o vídeo, vai escutando o que eu estou falando e vai anotando no teu caderno, tá? Então quando eu falo em MRU, é movimento retilíneo uniforme. Qual é a unidade de medida que eu vou utilizar no MRU? É o metros por segundo, ok? Isso nós já vimos lá, né? Nós temos algumas formulinhas que nós vamos utilizar para o MRU, que vai ser lá do triângulozinho do Deus vê tudo, né? Que é da velocidade média, e também a do sorvete, lembram? Nós vamos ver uma por uma aqui, tá? Devagarinho, com calma, sem pressa, para tu conseguir fazer tuas anotações no teu caderno. Olha só, presta atenção aqui em mim. Tudo isso aqui nós vimos em aula, mas o que nós estamos fazendo aqui, como nós combinamos, é uma revisãozinha para a prova, né? Nós já iniciamos em aula, inclusive, e vamos retomar na próxima semana. Então vamos lá. MRU. Quando eu estou falando de MRU, eu estou falando de quê? De movimento. Retilíneo uniforme. Por ele ser retilíneo, tem que ser em linha reta. Por ele ser em movimento, então existe um deslocamento. Ou uma trajetória, que eu vou ter que analisar, certo? Ou uma trajetória. E por ele ser uniforme, ele tem uma velocidade constante. Tem uma velocidade constante. Então, por isso que ele é um movimento retilíneo uniforme. Certo? Porque ele é uma velocidade constante em linha reta de um deslocamento ou de uma trajetória. Então, aqui já define aqui a primeira parte aqui do MRU, né? essa sigla, digamos assim. Tá? O MRU, dentro da cinemática aqui, ó, que nós já falamos sobre isso também, eu vou retomar bem ligeirinho. Dentro da cinemática, o nosso MRU, e temos também o MRUV, ambos estudam o movimento sem considerar as causas do movimento, tá? Então aqui, ó, estuda o movimento sem considerar suas causas, certo? É isso que nós estudamos em cinemática. Dentro da cinemática tem o MRU e tem o MRV. Tem algumas coisinhas a mais, tá? Tem o MQL, que é movimento de queda livre. Tem também aqui, ó, o MCU, que é movimento circular uniforme. Então tem outras coisas que nós vamos estudar também dentro da MRU, mas as principais aqui são essas duas para esse primeiro momento. Então vamos focar nisso aqui primeiro, para ficar mais fácil, tá? Quando a gente fala de MRU e de MRUV, o que é o MRUV? Movimento retilíneo uniformemente variado. Depois nós vamos fazer uma aula só específica sobre ele, tá? Eu quero que tu entenda aqui agora é a diferença de um para o outro, tá? Aqui no MRU eu tenho velocidade constante. Aqui no MRUV eu tenho variação de velocidade. Só que ela não varia de qualquer jeito, tá? Ela não varia bem louca. Ela varia uma variação de velocidade uniforme. Tá? Ela tem uma variação de velocidade, mas de forma uniforme. Ela não varia de qualquer jeito, tá? Então, com base nisso, ó, a gente já consegue definir uma coisa importante. A principal diferença entre MRU e MRUV é que aqui nós temos velocidade constante e a minha aceleração aqui
ela é 0. E aqui eu tenho velocidade também. Mas aqui eu tenho uma aceleração, que é diferente de 0. Eu tenho uma variação de velocidade, mas uma aceleração diferente de 0. Ou seja, se eu tenho aqui uma velocidade com aceleração diferente de 0, então quer dizer que aqui ó, eu tenho uma aceleração. E a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Isso é muito importante. Aqui no MRU eu não tenho aceleração. Porque minha aceleração é 0, né? Então a aceleração é nula. A aceleração aqui no MRU, ó, eu não tenho, certo? Eu tenho só velocidade. E aqui no MRU, a minha velocidade, a unidade de medida é metros por segundo. Então o principal que tem que gravar aqui é isso, ó. No MRU, a velocidade vai ser metros por segundo. Aqui no MRUV, eu vou ter velocidade? Vou. Também vai ser metros por segundo. Mas eu vou ter aceleração, que tem uma unidade de medida muito parecida com a velocidade. Mas ela tem uma grande diferença, que ela é ao quadrado. E MRU não é ao quadrado. Então esse aqui é o primeiro conceito que você tem que entender. Quando eu falo em MRU, estou falando em velocidade. Quando eu falo em MRU, estou falando em aceleração. Quando eu falo em MRU, a minha aceleração ali ela é nula. Quando eu falo em MRUV, a minha aceleração, a minha velocidade ela é variável. Justamente isso que define a aceleração, né? A aceleração é uma variação de velocidade. Só que ela não varia de qualquer jeito. Ela varia de forma uniforme, tá bom? E como é que fica o MQL e MCU? Isso fica para depois. Vamos fazer uma coisa de cada vez, certo? Então anota o teu caderno aí, pausa o vídeo, escuta de novo. MRU é uma situação, MRUV é outra situação. O que nós vamos ver aqui agora? MRU.